O vento amargo cortava o vale de Wyoming como uma lâmina, afiado e impiedoso, carregando consigo o peso de mais um inverno rigoroso. Ethan Rollins estava de pé na ampla varanda de sua casa de fazenda, os olhos fixos no pôr do sol flamejante que se afundava atrás das montanhas recortadas. Aos 32 anos, era o fazendeiro mais rico da região, dono de mais de 5.000 acres e de mais cabeças de gado do que a maioria dos homens ousava sonhar. Sua casa era repleta de coisas finas vindas de Denver e de outros lugares, tapetes persas, lâmpadas de cristal, livros encadernados em couro. Ainda assim, nada preenchia o vazio que doía em seu peito. Fazia 3 anos desde que a febre levara Sarah, sua esposa, e o pequeno James. 3 anos desde que ele os enterrara na colina atrás dos algodoeiros. Lançara-se ao trabalho, construindo seu império cada vez maior e mais forte, tentando fugir do silêncio que ecoava em cada cômodo da grande casa. Mas, enquanto as sombras se alongavam sobre a terra, Ethan sabia que já não estava fugindo. Estava parado, assombrado. Senhor Rollins? A voz tímida o trouxe de volta. Ele se virou e a viu no batente da porta, Clara Bennett, a nova criada que havia chegado há 3 semanas de Ohio. Não devia ter mais de 20 anos. Os cabelos cor de trigo estavam presos num coque simples, os olhos cinzentos baixos, como se encará-lo fosse quebrar alguma regra. Segurava o chale junto aos ombros, o vestido marrom e simples fazendo-a parecer ainda menor na porta. Sim, senhorita Bennett. O jantar está pronto, senhor. A senhora Henderson pediu para avisar que é ensopado de carne hoje, com pão fresco. Ethan assentiu, mas não se moveu para entrar. Clara trocou o peso de um pé para o outro, nervosa como um coelho apanhado em campo aberto. O senhor vai comer na sala de jantar ou? Ela deixou a frase morrer no ar frio da tarde. No escritório, disse Ethan por fim. Tenho livros-caixa para revisar. Sim, senhor. Ela fez uma pequena reverência e desapareceu para dentro. Ele permaneceu na varanda, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. Perguntou-se por que aquela criada tímida, que mal falava acima de um sussurro, ocupava seus pensamentos. Talvez fosse o silêncio dela, um espelho da própria solidão dele. Talvez fosse o modo como ela se movia pela casa, eficiente, mas quase invisível, como se tivesse medo de ocupar espaço. Lá dentro, o fogo crepitava no escritório quando Ethan se sentou à grande escrivaninha de carvalho. As paredes eram cobertas de livros, embora ele raramente os abrisse. Números preenchiam suas noites, colunas de vendas de gado, compras de terra, lucros. Riqueza significava controle. Riqueza significava que ninguém poderia tirar o pouco que lhe restava. Clara entrou com uma bandeja. Movia-se com cuidado, depositando a tigela fumegante de ensopado, o pão embrulhado num pano e um copo d'água. Suas mãos tremiam levemente ao colocar cada item, como se o menor erro pudesse trazer trovões sobre sua cabeça. Obrigado, disse Ethan. Ela fez um rápido aceno e virou-se para sair, mas seu olhar se deteve no retrato acima da escrivaninha, Sarah em seu vestido de noiva, segurando o bebê James. A única suavidade naquele cômodo de madeira dura e luz de fogo. O senhor tinha uma família linda, disse Clara baixinho, mordendo o lábio logo em seguida, como se tivesse falado demais. Tinha, respondeu ele, simplesmente. Clara corou e saiu, fechando a porta atrás de si. Ethan comeu sem sentir o gosto. Seus olhos vagavam do retrato à porta fechada. Naquela noite, trabalhou até a meia-noite, apenas riscando números em páginas sem fim. Mas, ao subir as escadas rumo ao quarto, um som leve o deteve, uma voz baixa, suave, vindo da cozinha. Ele moveu-se silenciosamente pelo corredor, parando à porta. Lá estava ela, lavando louça sob a luz da lamparina, de costas para ele, falando, não com alguém, mas como se as palavras dentro do peito precisassem escapar para o vazio. Amanhã vou tirar o pó da sala de visitas direitinho, murmurava. O senhor Rollins quase não usa, mas deve estar em ordem. E vou polir a prataria outra vez, mesmo que a senhora Henderson diga que uma vez por semana basta. Prataria tão fina, vale mais que a loja do papai valia. Sua voz tremeu, os ombros balançando levemente. Ela agarrou à beira da pia. Sem chorar, Clara Marie, sussurrou. Você tem sorte de ter este teto, este salário. Há moças em situação pior. O senhor Rollins é justo, mesmo que pareça tão triste. Aqueles olhos, como se vissem fantasmas. O peito de Ethan se apertou.
Ele recuou para as sombras. Fantasmas. Era isso que ela via nele, o que ele se tornará. Na noite seguinte, esperou no escritório. Desta vez deixou o fogo diminuir, recostou-se na cadeira, afrouxou o colarinho e fechou os olhos. Para quem entrasse, pareceria um homem adormecido após um longo dia de trabalho. A porta rangeu. Os passos leves de Clara cruzaram o chão. Ela parou diante da escrivaninha, recolhendo os pratos. Depois, aproximou-se. Ethan sentiu o toque suave das mãos enquanto ela pegava o cobertor do encosto da cadeira e o colocava sobre ele com cuidado. Pobre homem, sussurrou, trabalhando até a exaustão. Isso não os trará de volta. Eu sei. Tentei fazer o mesmo. Ethan quase abriu os olhos, mas manteve-se imóvel, respirando tranquilo. Clara foi até a lareira, reacendendo o fogo. Ficou parada diante do retrato. O senhor tinha uma família linda, Sr. Rollins, disse em voz baixa. Espero que um dia encontre paz. O modo como olha para eles quando pensa que ninguém vê, parte meu coração. Eu sei o que é perder tudo. Mas o senhor ainda está aqui, ainda respira. Isso deve valer alguma coisa. Ela virou-se para sair, parando mais uma vez ao lado da cadeira. Durma bem, senhor. Amanhã é um novo dia. A porta se fechou com um clique suave. Ethan permaneceu imóvel, o calor do fogo voltando ao cômodo, mas os pensamentos queimando mais intensamente. Aquela moça tímida, que se escondia no silêncio durante o dia, carregava uma profundidade que ele não esperava. E sua bondade, o cobertor, o fogo, as palavras, haviam atravessado a couraça gelada em torno de seu coração. Pela primeira vez em anos, Ethan Rollins pensou no amanhã. Os dias que se seguiram só aumentaram sua curiosidade. Todas as noites, após o jantar, ele deixava a louça intocada sobre a escrivaninha, afrouxava o colarinho e se acomodava na cadeira como se o sono tivesse vencido. E todas as noites, pouco depois das 11, Clara vinha. Às vezes falava sozinha enquanto arrumava, pensamentos suaves sobre as tarefas, sobre o modo como as cortinas da sala captavam a luz do sol, sobre as lições de sua mãe em manter uma casa. Outras vezes, movia-se em silêncio, o toque delicado ao alimentar o fogo ou ajeitar o cobertor. Mas todas as noites, sem falhar, ela parava diante do retrato de Sarah e James. Na terceira noite, deixou uma pequena lata sobre a mesinha lateral. Suas mãos, Sr. Rollins, murmurou, roçando os dedos sobre a lata. Estão rachadas do frio. Mamãe fazia este unguento de cera de abelha e ervas. Espero que não se importe. Pensei que talvez ajudasse. A garganta de Ethan se apertou. Quis agradecê-la, dizer que não estava dormindo, mas algo conteve. Não queria quebrar o encanto. Ainda não. Na quinta noite, a voz de Clara soava mais aberta, quase confessional. A senhora Henderson diz que o senhor construiu tudo isso com as próprias mãos, murmurou, limpando a escrivaninha já impecável. Papai teria admirado isso. Ele sempre dizia que a América era o lugar onde um homem podia se transformar em qualquer coisa. Claro, ele também dizia isso sobre seus investimentos. E todos sabemos como aquilo terminou. A voz dela falhou, e ela rapidamente acrescentou. Ainda assim, sou grata por este lugar. Algumas moças que estavam no trem comigo não tiveram a mesma sorte. Uma foi para um salão de dança em Denver. Chorou o último dia inteiro, sabendo bem o tipo de trabalho que era. Poderia ter sido eu, se não fosse pelo senhor. Ethan cerrou os punhos sob o cobertor. Como nunca havia percebido antes quanta força aquela moça tímida carregava em seu corpo frágil. Mas na sétima noite, tudo mudou. Clara entrou como de costume, carregando a bandeja, mas seus passos estavam trêmulos. Seu rosto, iluminado pelo fogo, estava corado e coberto de suor. Ela pousou a bandeja com as mãos trêmulas e cambaleou. Só um pouco de febre, sussurrou. Termine as tarefas, Clara. Não seja fraca. Quando ela vacilou, Ethan não pôde mais fingir. Levantou-se de súbito, segurando-a antes que caísse. Senhorita Bennet. A voz dele a assustou. Os olhos cinzentos dela se arregalaram, cheios de choque e vergonha. O senhor estava acordado. Ela arfou. Todo esse tempo, o senhor sabia. Você está queimando de febre, interrompeu Ethan, firmando-a pelos ombros. Não devia estar de pé. Estou bem, protestou ela, fraca. Por favor,
Não incomode a senhora Henderson, se ela achar que não posso trabalhar. Sente-se, ordenou Ethan, guiando-a até a cadeira em frente à sua. O tom dele não admitia discussão. Momentos depois, a senhora Henderson chegou. Seus olhos afiados percorreram Clara e ela soltou um estalar de língua. Eu sabia que estava pálida no jantar. Clara encolheu-se. Eu não queria ser um fardo. Fardo. A governanta retrucou. Quase se matando de trabalhar não é bondade para ninguém, menina. O maxilar de Ethan se contraiu. Mande Tom chamar o Dr. Morrison. Agora. A essa hora. A mulher piscou. Por causa da febre de uma criada? Por uma das minhas pessoas, respondeu ele firmemente. Mande-o. As bochechas de Clara se tingiram de vermelho. O senhor deve achar que fui tola, falando com o senhor enquanto fingia dormir, dizendo todas aquelas coisas. O olhar de Ethan se suavizou. Não tola. Bondosa. Mais bondosa do que eu merecia. Ela abaixou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas pelas faces. O médico chegou 1 hora depois, resmungando sobre ser chamado à meia-noite. Após examiná-la, endireitou-se com um suspiro. Exaustão. Está abaixo do peso, trabalhou demais. Nada que descanso e comida decente não curem. Vai viver, se ficar na cama. Lançou a Ethan um olhar longo e significativo. Estranho ver você tão preocupado com uma criada, Rollins. Mas bom ver que voltou a se importar com algo além de gado e números. Quando Clara foi acomodada em seu pequeno quarto, Ethan ficou ali, observando a latinha de pomada que ela havia feito para ele. Uma criada sem nada no mundo havia notado sua dor e tentado aliviá-la. O gesto o comoveu profundamente. Durante 3 dias, Clara permaneceu de cama por ordem dele, apesar de suas reclamações. Ela se preocupava com o trabalho perdido, com ser um fardo, com perder o emprego. A menina não entende o que é gentileza, disse a senhora Henderson. Já levou pontapé demais da vida para esperar qualquer coisa boa. No 4º dia, Ethan bateu suavemente à porta. Clara estava recostada em travesseiros, costurando apesar da fraqueza. Ao vê-lo, tentou se levantar, mas ele fez um gesto para que ficasse. Como está se sentindo? Perguntou, puxando uma cadeira para perto. Muito melhor, senhor. Voltarei ao trabalho amanhã. Prometo. Voltará quando o Dr. Morrison disser que está pronta. Não antes. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Eu lhe devo um pedido de desculpas. A testa de Clara se franziu. Pelo quê? Por tê-la enganado. Por fingir dormir. Por ouvir quando não devia. Ela corou profundamente. Então o senhor ouviu. Tudo? Tudo, admitiu ele. Oh, que vergonha! Murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Não vergonha, disse ele suavemente. Iluminação. Clara, sua bondade me lembrou que ainda existe compaixão simples neste mundo. Fez mais por mim em poucas semanas do que riqueza ou terra jamais fizeram. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Eu sei o que é sentir perda, Sr. Rollins. Só queria que o senhor não se sentisse tão sozinho. Ele tomou a mão dela, a voz baixa e rouca. Você não vai mais esfregar o chão. Quando estiver melhor, quero que seja a governanta-chefe. Salário melhor, menos trabalho pesado. Você merece. Os lábios dela se entreabriram de espanto. Mas só estou aqui há 3 semanas. Em 3 semanas, mostrou mais coração do que muita gente mostra em toda uma vida. Ele se levantou para sair, mas ela o deteve com um sussurro. Senhor Rollins, o senhor estava mesmo acordado todas as noites? Ele permitiu um pequeno sorriso. Todas as noites. Ela escondeu o rosto nas mãos com um gemido. Mas Ethan saiu dali com algo reacendendo em seu peito, algo que não sentia havia anos. Esperança. A tempestade que testaria essa esperança veio semanas depois. Uma nevasca de fevereiro desceu das montanhas sem aviso, enterrando o vale em neve e ventos uivantes. Ethan saiu a cavalo para verificar as vacas prenhes, mas a tormenta chegou mais rápido do que esperava. Horas depois, meio congelado, cambaleou de volta à fazenda, o corpo mais gelo do que carne. A porta da cozinha se abriu com força, e Clara estava lá. Senhor Rollins! Gritou ela, o rosto branco de medo. Ela o segurou pelo braço quando ele quase caiu, arrastando-o para dentro do calor abençoado.
As mãos dele estavam brancas, cerosas, quase congeladas. Clara ajoelhou-se diante dele sem hesitar, esfregando-as entre as suas. Oh, não, sussurrou com firmeza. O senhor não. Não assim. Aguente firme. Durante a hora seguinte, ela e a senhora Henderson lutaram para aquecê-lo, dando-lhe caldo entre os dentes trêmulos, esfregando-lhe os braços e pernas até o sangue voltar a circular. Quando a dor chegou, ardente, como fogo nas veias, Clara não largou suas mãos. Está seguro, ela sussurrou, aproximando-o do próprio calor. Está em casa. Agora durma. Ethan afundou na inconsciência com a voz dela o ancorando. Quando acordou, a luz do sol batia em seu rosto. A primeira coisa que viu foi Clara, adormecida numa cadeira ao lado da cama, a mão ainda entrelaçada na dele. Pela primeira vez desde Sarah e James, Ethan Rollins sentiu-se verdadeiramente vivo. A primavera chegou devagar naquele ano, a neve derretendo-se em riachos que cortavam o vale de Wyoming, deixando a terra novamente fresca e verde. O rancho fervilhava de vida nova, bezerros cambaleando em pernas trêmulas, flores silvestres salpicando os campos e um ar de renovação pairando sobre tudo. Para Ethan Rollins, não era apenas a terra que mudava. Era o seu coração. Ele viverá tempo demais à sombra do luto, fechado em si mesmo, acreditando que nenhum raio de sol voltaria a alcançá-lo. Mas Clara Bennett entrará silenciosamente em sua casa, e em sua vida, e, com suas mãos gentis e palavras suaves, derrubara muros que nem riqueza nem trabalho haviam conseguido romper. A cada dia, ele se via buscando a presença dela. No começo eram pequenas coisas, pedir sua opinião sobre o arranjo de flores na sala de visitas ou demorar-se um pouco mais quando ela trazia o chá. Mas logo se tornou mais. Numa tarde, encontrou-a remendando uma camisa junto à janela, o rosto iluminado pelo calor do sol. Parou na soleira, observando em silêncio até que ela levantou os olhos, assustada. Senhor Rollins? Perguntou, corando. Ethan, corrigiu ele em voz baixa, enquanto ela parava o movimento das mãos sobre o tecido. Eu não poderia, não deveria, começou ela. Você cuidou de mim com mais sinceridade do que qualquer pessoa em anos, disse ele, aproximando-se. Se alguém tem o direito de me chamar pelo nome, é você. Os lábios dela tremiam, mas ela sussurrou. Ethan. Foi o som mais doce que ele ouvirá em muito tempo. Numa noite, o vale inteiro se reuniu para um baile no celeiro de um rancho vizinho. A música enchia o ar, violinos, risadas e passos ecoando no chão de madeira. Ethan ficou à margem da multidão, o casaco fino e as botas polidas marcando-o como o homem mais rico dali. Mesmo assim, sentia-se estranho, deslocado. Até vê-la. Clara usava um simples vestido azul, nada extravagante, mas, aos olhos de Ethan, era a estrela mais brilhante do salão. Ela estava de lado, hesitante, as mãos entrelaçadas. Um grupo de rapazes a olhou, mas nenhum se aproximou, tímida demais, reservada demais. Ethan atravessou o salão sem hesitar. Senhorita Bennett, disse ele, oferecendo a mão. Concederia-me esta dança? Os olhos dela se arregalaram. Oh, não, eu não poderia. Todos vão olhar. Que olhem, respondeu ele com firmeza, mas com doçura. Por favor. Ela hesitou, depois colocou a mão na dele. A música cresceu, e Ethan a conduziu pelo salão. No início, seus passos eram desajeitados, o rosto corado de nervosismo, mas a mão firme dele a guiou, e logo ela estava rindo. Um riso livre, verdadeiro, que fez todas as cabeças se virarem. Por um momento, Ethan sentiu o peso do luto se dissipar, substituído por algo novo, algo luminoso. Quando a música terminou, o público aplaudiu e Clara tentou se afastar, mas Ethan ainda segurava sua mão. Mais uma, pediu ele, suavemente. Ela o olhou nos olhos, os seus cinzentos brilhando. Mais uma, murmurou. Mas nem todos aprovaram. Os murmúrios começaram. Na cidade, falava-se do fazendeiro rico e da empregada. Diziam que Clara queria subir de posição, que Ethan estava cego pela solidão. Alguns a chamaram de interesseira. Clara ouviu os sussurros no mercado, sentiu os olhares na igreja. Foi encolhendo sob aquele peso, as velhas inseguranças voltando. Numa noite, arrumou uma pequena mala, pretendendo ir embora antes do amanhecer. Mas, ao abrir a porta, Ethan já estava ali, parado sob a luz fraca do corredor. Você ia embora, disse ele baixinho. Lágrimas brotaram nos olhos dela.
Não posso trazer vergonha ao seu nome. As pessoas estão falando. Que falem, respondeu ele, firme, mas com emoção ardendo no olhar. Clara, vivi anos me importando com o que os outros pensavam, com aparências, com respeito, e isso me deixou vazio. Você me trouxe de volta à vida. Não vou perder isso por causa de fofocas. Ela balançou a cabeça, chorando. O Senhor merece alguém à sua altura. Ele se aproximou, tomando-lhe as mãos. Já a encontrei. Minha igual não se mede por riqueza ou terras, mas por coração. E o seu, Clara, é mais forte do que o de qualquer pessoa que conheci. A respiração dela se prendeu, o corpo tremendo. Ita! Ele a puxou para os braços, abraçando-a com força. Fique. Por favor. Construa uma vida aqui comigo. Não como criada, mas como minha companheira, minha esposa. As lágrimas dela se transformaram em soluços suaves contra o peito dele, mas ela sentiu. Sim, sussurrou. Sim. O casamento foi simples, realizado sob os álamos onde Sarah e James repousavam. Antes da cerimônia, Ethan pronunciou seus nomes em voz baixa, pedindo sua bênção. O vento soprou leve entre os galhos, como uma resposta. Clara usava um vestido branco singelo, as mãos trêmulas nas dele enquanto diziam os votos. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Ethan a beijou com a promessa de um novo começo. O vale comentaria, claro, mas Ethan já não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia-se completo. Clara, antes uma moça tímida, escondendo sua dor, agora estava ao seu lado, como igual, companheira, amor. Juntos, encaravam o vasto oeste, não mais como duas almas partidas, mas como uma só. E, no silêncio da casa naquela noite, Ethan sussurrou na escuridão. Amanhã é um novo dia. Clara sorriu, a cabeça apoiada em seu peito. Sim, respondeu suavemente. E desta vez, nós o enfrentaremos juntos.